No século passado, um governante aqui do Brasil resolveu mudar a capital. Ele constatou que a capital estava muito cheia, não atendia mais às demandas de governo e que mudar a capital poderia representar uma oportunidade de desenvolvimento para uma região vazia e até então pouco desenvolvida. Arquitetos começaram a se mobilizar, diferentes projetos foram apresentados e a nova capital foi vista como uma grande fonte de esperança. Juscelino Kubitschek e Brasília? Não, Paulo Maluf e São Paulo. O vídeo de hoje é para contar a história de quando São Paulo quase mudou de capital, para uma cidade que seria construída do zero no meio do estado. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, vamos conhecer junto a história dessa Brasília paulista, que como nós sabemos, não saiu do papel. Como surgiu a ideia da mudança? O Maluf se tornou governador de São Paulo em 1979 e foi a partir daí que esse projeto começou a andar, mas a ideia vinha de muito antes disso. Em 1810, o conselheiro Veloso de Oliveira, que era um auxiliar do príncipe regente Dom João VI, propôs a ideia de mudar para mais para o interior a capital da capitania de São Paulo. E algo mais concreto aconteceu em 1967. Naquele ano foi promulgada uma nova Constituição para São Paulo, e aquela Constituição dizia com todas as letras: a capital será transferida para a região central do estado. O governador, dentro de 90 dias, nomeará uma comissão de técnicos para proceder ao estudo da localização da nova capital, fim do qual encaminhará o projeto de lei à Assembleia. As justificativas para a ideia na época era de que a cidade de São Paulo já estava ficando saturada e de que a ideia da mudança para o interior poderia representar uma grande oportunidade de desenvolvimento. Então foi realmente criada essa comissão, que recebeu o nome de Comissão Especial para Estudo da Localização da Nova Capital, a CEPELCA. Essa comissão sugeriu a criação da nova capital em uma área de 1.000 km², localizada entre os municípios de Torrinha, Brotas e São Pedro. Isso está mais ou menos distante, uns 250 quilômetros da cidade de São Paulo. A comissão também apresentou uma sugestão de nome para a capital, Anchieta, homenagem ao padre José de Anchieta, que foi fundamental para a colonização do que hoje é São Paulo. Mas apesar de todo o esforço, todo o trabalho da comissão, isso tudo ficou engavetado. Não houve mais nenhum processo, nenhuma ação depois daquilo. Até que chegou o ano de 1978 e o estado foi eleger seu novo governador, eleger por via indireta, estávamos ainda nos tempos da ditadura, e um dos candidatos era o Paulo Maluf. E o Maluf ganhou aquela eleição. Ele foi eleito em setembro de 78 e tomou posse em março de 79. Entre a eleição e a posse, ele deixou muito claro que uma das prioridades dele seria a mudança da capital. As justificativas que ele deu eram as mesmas que a cidade, que o estado já tinha ouvido, que a capital de São Paulo já estava saturada, que a cidade não aguentava mais o crescimento da população, o crescimento urbano, e que o interior precisava de uma nova oportunidade de desenvolvimento. Ainda antes de tomar posse, o Maluf criou um grupo de trabalho dedicado a esse assunto. Esse grupo começou a trabalhar em novembro de 78. Pouco mais de um ano depois daquele início dos trabalhos, veio o resultado. O Maluf então formalizou a sua ideia de mudar a capital de São Paulo por meio de um projeto de emenda à Constituição Estadual que ele entregou à Assembleia Legislativa em dezembro de 79. Na época, o estado de São Paulo tinha 22 milhões de habitantes, a cidade tinha 8 milhões e a região metropolitana de São Paulo tinha 11 milhões de habitantes. Como seria a nova capital? O projeto do Maluf era de construir uma capital com 500 km² de área. Isso é muito menos do que a cidade de São Paulo tem hoje, cerca de 1/3 da área atual da cidade de São Paulo. Mas não chega a ser uma cidade pequena. É mais, por exemplo, do que Porto Alegre, do que Curitiba e do que Belo Horizonte. A expectativa era de que as obras se iniciassem em janeiro de 81. E a entrega tinha data oficializada, 15 de dezembro de 82. Também existia um grande planejamento em torno da população da cidade. O planejamento era de que a cidade tivesse 60 mil habitantes até 83, 150 mil habitantes até 87 e 500 mil habitantes até o ano 2000. E esse número de 500 mil era visto como um número definitivo, como um teto para a cidade. O formato da capital, o desenho, é o que não chegou a ser finalizado. Brasília havia sido construída pouco menos de 20 anos antes e era vista como uma grande referência, tanto para o bem quanto para o mal. Os arquitetos queriam se espelhar nas coisas boas e fugir das coisas ruins de Brasília.
E existia também uma grande preocupação de atrair indústrias para a cidade, para fazer dela mais do que uma capital administrativa, e sim um polo de desenvolvimento. Também tinha uma preocupação de atrair universidades, de fazer polos de vizinhança nos bairros, enfim, a ideia de transformar numa cidade é interessante para os seus moradores. Uma curiosidade é que entre tantas ideias que foram apresentadas à época, uma foi levada ao Maluf pelo Amaral Gurgel, que era o dono da fábrica de carros Gurgel. A ideia dele era uma cidade para 200 mil pessoas, uma cidade em formato circular que seria pouco dependente do petróleo e muito vinculada à eletricidade. Onde ficaria a nova capital? Aposto que essa é a pergunta que muitos de vocês estão fazendo e realmente é o aspecto que mais desperta curiosidade. Porque assim, no interior, longe de São Paulo, tudo bem, mas exatamente onde? Antes de responder, peço que todo mundo deixe um joinha no vídeo e aos que ainda não forem inscritos, que se inscrevam no canal. Obrigado! Mas então, desde que a ideia foi colocada, muitos lugares apareceram como possíveis sedes da nova capital. Alguns foram citados pelo próprio Maluf, outros foram mencionados por outros integrantes do governo e uns outros lugares eram apenas boatos que foram ganhando força. Alguns exemplos: Brotas, Águas de Santa Bárbara, Avaré e um lugar entre São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru e Araraquara. O governo tinha preocupação de evitar uma corrida por terrenos, uma especulação imobiliária. No projeto enviado pelo Maluf à Assembleia, não se falava de lugares e não se dava muitas pistas de onde poderia ser o local da nova capital. O que se falava? Que a capital seria escolhida de acordo com alguns critérios, que eram situação geográfica, condições climáticas, topografia, condições do solo, ocupação de momento, recursos hídricos e infraestrutura. Um aspecto que também era mencionado era de que o governo ia procurar lugares que não seriam interessantes para a agricultura. Por quê? Porque isso faria com que esses terrenos tivessem um preço mais baixo e tornaria um processo menos custoso. Um ponto interessante e chamativo do projeto que o Maluf enviou à Assembleia é que ele dizia que a capital seria construída em um município das regiões de desenvolvimento prioritário. E o que eram essas regiões de desenvolvimento prioritário? Ninguém sabe, elas não existiam. Elas seriam criadas depois desse primeiro projeto, ou seja, era uma coisa que ia ficar para ser escolhida depois da aprovação da fase inicial da capital. E uma outra questão que não ficou muito clara e que vai ficar sem resposta eternamente pelo jeito, é se a nova capital seria uma nova cidade, a criação de um novo município, ou apenas a transferência da capital para um município já existente. Essa segunda hipótese de mudar a capital para um município já existente parecia a hipótese mais provável, de acordo com os documentos, de acordo com os relatos, né? A ideia de se fazer algo mais parecido com Brasília, de criar uma nova cidade, até um novo ente federativo, obtendo terras de mais de um município, era menos citada. Porém, como eu disse, nós não temos essa resposta e vamos ficar sem ter mesmo pelo jeito. Como que a ideia morreu? O dia que a gente pode chamar de dia oficial da morte do projeto é 21 de maio de 1980. Naquele dia, o governador Maluf retirou seu projeto de pauta da Assembleia Legislativa. Naquele mesmo dia, havia a possibilidade de que o projeto fosse votado pelos deputados estaduais, mas as perspectivas de momento para a votação eram negativas para o Maluf. A tendência de momento era de reprovação. Então o Maluf decidiu tirar o projeto de pauta, dizer aos deputados que o projeto seria melhor estudado, melhor avaliado, enfim, para evitar uma derrota. Mas a gente pode dizer, talvez sem medo de errar, que esse projeto nunca teve muito apoio popular. Talvez os únicos que fossem favoráveis a ele eram os prefeitos das cidades que poderiam receber a nova capital. O projeto sempre mesmo, desde os primeiros momentos, foi muito criticado. Embora as pessoas concordassem com o Maluf de que a cidade de São Paulo estava com muitos problemas, estava com muita gente, enfim, desafios urbanos muito grandes, havia um entendimento de que mudar a capital não era a solução para isso. Seria um projeto de muitos custos, muito trabalho, muito esforço, que, na visão das pessoas, não atenderia às soluções, não traria os resultados que a cidade de São Paulo precisaria. E olha que o Maluf tentou lançar um argumento, no mínimo, interessante, que foi até além da questão urbana, foi um verdadeiro tirar um coelho da cartola, digamos assim. Porque naquela época, no fim dos anos 70, começo dos 80, os prefeitos das capitais não eram escolhidos pela população. Lembrando, estávamos ainda na ditadura. Mas eram tempos já de fim da ditadura, em que as reivindicações começavam a ganhar corpo, as pessoas começavam a ter mais liberdade para protestar. E havia cada vez mais contestação das pessoas
por esse fato de não poder eleger o próprio prefeito nas capitais. Em São Paulo, a maior cidade do Brasil, essa contestação era muito forte e muito elevada. O que o Maluf falou para a população naquela ocasião? Ele falou o seguinte: pessoal, concordo com vocês, tá certo, é realmente um absurdo a cidade de São Paulo não escolher o seu prefeito. Porém, eu acho que mudar a Constituição é meio complicado. Então a minha ideia é o seguinte: vamos tirar a capital de São Paulo. Pronto. Aí São Paulo vira apenas uma cidade do interior e pode eleger o prefeito tranquilamente. Bem, essa manhã não deu certo, né, como eu já disse, e o projeto foi sendo cada vez mais rejeitado. Teve ainda uma segunda tentativa, também em 1980, que foi um outro projeto apresentado por um deputado chamado Vicente Bota, que tinha um outro texto, mas também com o mesmo objetivo de mudar a capital. Esse projeto também foi rejeitado, também não foi aprovado pela população e foi retirado de pauta em setembro de 1980. E a ideia de se mudar a capital, então, naquela gestão do Maluf, que se encerraria em 82, acabou então sepultada. Ainda se fala disso? O Maluf foi candidato ao governo de São Paulo em 1986. Aí já era uma eleição democrática, direta. E ele foi perguntado se ele ia voltar com a proposta de mudar a capital. Ele falou que não, que tinha entendido que a população de São Paulo não queria aquilo, mas ele deixou claro que a opinião dele ainda era a mesma, que ele achava que a capital deveria ser modificada, e ele ainda disse que a população ia se arrepender da escolha que fez. O Maluf não ganhou aquela eleição. Em outras 3 ocasiões, em 90, 98 e 2002, o Maluf voltou a ser candidato ao governo de São Paulo. Ele perdeu aquelas 3 eleições. E nessas 3 últimas disputas, essa ideia de mudar a capital não apareceu nos discursos dele. Não só no dele, mas também não foi citado por nenhum candidato. Realmente não é um assunto que apareceu nos debates eleitorais de São Paulo de lá até os dias atuais. Para não dizer que não teve nada em relação a isso nos últimos anos, a gente teve 2 propostas com esse teor num passado mais ou menos recente. Uma delas foi em 2007. Foi uma sugestão de se criar um plebiscito para ouvir a população se a população seria favorável a uma mudança de capital. Esse projeto ele não indicava uma nova sede, apenas perguntava se a população toparia uma nova capital. Já em 2008 a gente teve um outro projeto, esse mais objetivo, sugeria a mudança de capital do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo para a cidade de Bauru. Bauru, que é uma cidade que, além de ser uma cidade importante, grande, famosa, é uma cidade que está geograficamente bem no centro de São Paulo. Então esse era um dos argumentos, que seria positivo para construir uma nova capital no meio do estado. Além daqueles argumentos citados já por muita gente, de que São Paulo teria muito cheia, muito saturada e por aí vai. Esses 2 projetos, eles não tiveram uma tramitação, eles nem chegaram a ser rejeitados. Eles acabaram engavetados na Assembleia de São Paulo. E as previsões apocalípticas para São Paulo? O documento oficial da proposta do Maluf e outros discursos da época descreviam um cenário muito sombrio para a cidade de São Paulo. Falavam que São Paulo ia entrar num verdadeiro colapso, num caos, que ia ter muita gente, que não ia ter nenhuma condição de atender a população e que medidas urgentes e rápidas precisavam ser feitas. Mas o que efetivamente aconteceu? Será que aquele futuro tão drástico realmente se concretizou? Bem, vamos responder isso com números. Primeira coisa, a população de São Paulo realmente continuou crescendo sim e muito. Em 1980, que foi quando o projeto foi descartado, a população era de 8 milhões e meio de habitantes. Em 2020, a população foi de 12 milhões e 300 mil habitantes. O crescimento foi de 43% nesses 40 anos. É muita coisa. Mas uma previsão que foi citada que não se concretizou era de que a região metropolitana de São Paulo ia concentrar cada vez mais moradores do estado. Os números ali de 78 e 79 eram de que o estado de São Paulo tinha 22 milhões de moradores e a região metropolitana 11 milhões, ou seja, metade de São Paulo estava na região metropolitana da capital. Hoje o estado tem 46 milhões de habitantes e a região metropolitana tem 21 milhões. Isso corresponde a 46%. Ou seja, se em números absolutos a população da região metropolitana cresceu, em números relativos, em números proporcionais, a importância dela diminuiu de lá até os dias atuais. Por fim, talvez o indicador que seja o mais importante de todos, que é o de qualidade de vida, porque algo que era muito citado naquele projeto, nos discursos, era de que a cidade de São Paulo já não tinha mais condições de entregar qualidade de vida a seus moradores e de que esse cenário tenderia a ficar cada vez pior. A melhor maneira de se avaliar a qualidade de vida de um lugar é de acordo com o índice IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele mede 3 fatores. Um é a longevidade, a expectativa de vida,
2, a educação, e o terceiro valor é a renda. Ele observa esses três valores, estabelece uma pontuação para os lugares, que pode ser tanto a cidade, o estado, o país, enfim, que vai de 0 a 1. 0 pior, 1 melhor. O IDH começou a ser medido aqui no Brasil em 1991. Então não dá pra gente saber exatamente como que ele estava lá no final dos anos 70, começo dos 80, que foi quando esse debate aí da nova capital apareceu. Mas o que a gente observa quando a gente olha o IDH de 91 até 2010, que foi o ano que houve a última atualização oficial do IDH, é uma evolução muito grande, uma melhoria muito grande. Eu tô colocando aí na tela para vocês o IDH relativo aos três últimos censos, de 91, 2000 e 2010. Nós tínhamos 0,626 em 91, 0,733 em 2000 e 0,805 em 2010. Ou seja, nesses 19 anos que separam 91 de 2010, a qualidade de vida em São Paulo melhorou e melhorou bastante. Isso vale não apenas para a capital, mas também para o estado como um todo. Eu estou colocando aí na tela um mapa comparativo do IDH de 91, 2000 e 2010, e vocês observam a diferença das cores. O amarelo e o vermelho mostram os piores índices, azul e verde os melhores. Então a ideia de que São Paulo ia se tornar uma cidade cada vez pior não se concretizou. E assim finalizamos mais um vídeo do Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Espero que vocês tenham gostado. Lembra a todos, aos que não são inscritos, que se inscrevam no canal e que todo mundo deixe um joinha. Obrigado, até a próxima!